Olá, eu me chamo Fabrícia Machado e nesse momento vou falar de um conteúdo que muitas pessoas nos pediram e que com certeza vai auxiliar muito a sua vida, principalmente se você já conhece o Eneagrama. Eu vou falar como os tipos se comportam vivendo juntos e também um pouco trabalhando juntos, tá? Como é que os tipos se comportam nos relacionamentos? E nós vamos começar o tipo 1 com o tipo 2, combinado? É importante que a gente pense o seguinte: tudo que eu vou falar aqui são características motivadas pelas emoções principais de cada uma das personalidades do Eneagrama. Mais importante ainda é que você tem que pensar que isso aqui é um parâmetro. Então você vai pensar assim: o tipo 1 tem a predisposição em ser assim, o tipo 2 tem a predisposição em ser assim. Lembre-se que o que sustenta o nosso comportamento é a emoção do nosso tipo, a emoção do tipo do Eneagrama. Então, a emoção principal do 1 no negativo é a raiva, no positivo da nossa metodologia, que é a competência emocional, é a persistência. E a virtude é a serenidade. Então, nós vamos falar como é que o 1 se comporta no relacionamento e como é que o 2 se comportam, aonde eles se divergem e tem uma briga danada, e aonde eles se unem, aonde eles se encontram, podendo ter um relacionamento maravilhoso. E é necessário, tá? Porque um dos principais problemas das separações das pessoas são porque elas não conseguem conversar, são porque elas não conseguem, de uma certa maneira, conversarem, chegar num ponto comum, num denominador comum que faz com que o casal se encontre, se respeite, se ame, etc. Bom, o tipo 1, perfeccionista, raiva é a emoção do vício emocional. A competência emocional é a persistência, a virtude é a serenidade, e tudo isso vai dar um indivíduo, uma pessoa, um homem, uma mulher, né? Um parceiro, uma parceira. Eu vou falar um pouco das características, só vou dar algumas das características mais difíceis, que são motivadas pela raiva, e das características mais bacanas, as positivas, que são motivadas pela persistência. Combinado? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. Um tipo 1, ele tem a tendência na relação com o 2, se relacionando com o tipo 2, a ser prático demais, crítico demais, exigente demais, um pouco sem papas na língua para poder dizer o que o outro não está fazendo corretamente. Um pouco durinho demais, sabe? Às vezes um é meio duro, assim, na hora de falar, na hora de exigir, na hora de cobrar. Às vezes, principalmente quando tá no momento de pressão, é focado demais no trabalho, primeiro dever, primeiro arrumação da casa, primeiro trabalho, primeiro estudo, primeiro dever, depois o prazer. Pode ter um pouco de dificuldade, né? Muito no seu vício tem um pouco de dificuldade com a manha do outro, com a flexibilidade do outro. Então, ver de forma muito prática em um relacionamento, às vezes não dá para ver tudo prático, né? Busca uma ordem excessiva, uma ordem na sua vida, uma ordem na vida do outro que está convivendo, uma ordem na casa, uma ordem no trabalho, uma ordem nas relações, que às vezes quem está do lado não consegue bancar. Coloca demais limite. O sabe dar limite como ninguém, mas é um pouco exagerado na hora de dar limite, de dizer não. Ele às vezes dá um certo limite com uma determinada crítica, né? Com uma exigência ou com tipo um tapinha de luva de pelica. E fica muito nessa coisa de diz na lata, né? Quando viu, já disse, já criticou. O que tem de positivo? De positivo do tipo 1 dentro de uma relação? Ele é persistente. Ele geralmente quer ver o outro crescer, ele vê oportunidade, ele empurra o outro para frente. Geralmente é uma pessoa que busca melhorar, busca ser melhor, busca fazer melhor, busca crescer, né?
Geralmente é super comprometido com as tarefas. É uma pessoa que mostra amor e carinho fazendo coisas para o outro. Então, ele vai cuidar, se for uma mulher, cuida da roupa, da comida, das relações, do médico, do espaço dele dentro de casa. Se for uma mulher executiva, vai cuidar que ele estude, que ele faça outras coisas. Então, é uma pessoa que empurra a sua relação para frente. Se for um homem também, ele vai cuidar das coisas práticas, ele vai fazer o que é o dever de pai, é o dever de marido, o dever de o que ele acha que é dever na sua caixinha em relacionamento. O tipo 1 também, ele quando tá bem, quando ele tá indo pro ponto 7, ele é um exímio brincalhão, ele fica leve, ele gosta do prazer de brincar, né? Ele geralmente ajuda muito o seu parceiro, sua parceira a prosperar, a melhorar. E quando se solta, fica uma delícia, assim. E num momento mais positivo, ele fica flexível, mas é uma pessoa que ajuda a colocar ordem na vida do outro, que ajuda a dar um senso de praticidade, geralmente no parceiro ou na parceira, quando ele é mais emocional. Bom, agora a gente vai falar o universo do 2, o 2. O tipo 2 é no negativo, vamos dizer, 2, prestativo é o nome. Vício emocional, orgulho, cegueira, dificuldade de dar o braço a torcer, se acha a última bolacha do pacote. Competência emocional, sentimento de capacidade, vontade de voluntarioso, ajuda os outros e assim vai. Virtude é a humildade, né? Ele olha para si e reconhece suas limitações. Depois eu vou falar da ferida infantil de cada um deles. No negativo do orgulho, ele vai ser sensível demais, se magoa com facilidade, leva tudo pro pessoal, fica magoado por qualquer coisa, exagera nessas questões de mágoa, fica demasiadamente enrolado nas necessidades dos outros, todo mundo pede um monte de coisa para ele, às vezes não sabe dizer não, porque tem medo da rejeição. Desorganizado com seus projetos e pessoais, às vezes não se organiza tanto, tem coisas para fazer e não faz, e quando vê já faz um monte de coisa para os outros. Engole demais algumas coisas que não gosta, uma hora chuta o pau da barraca, fica vingativo e briguento. Leva para o pessoal, às vezes, as coisas que são extremamente práticas. Solto demais nas relações, pode ser um pouco sedutor excessivo, tem uma tendência a essa sedução, né? Por ser muito querido, muito amável, e as pessoas podem não compreender isso. Carente ao extremo, tá sempre querendo um carinho, que as pessoas validem ele, digam que ele é amado, ela é amada. Pode gerar uma bajulação, de ficar às vezes cuidando demais de alguém, da relação ou de amigos, e isso gerar um ciúmes e uma ciumeira no parceiro ou na parceira. E às vezes pode ser um pouco negligente com o seu trabalho por estar demasiadamente envolvido com as questões das pessoas, às vezes até de alguém do seu lado. O positivo de um tipo 2 na relação, ele é mais amoroso, geralmente é muito amoroso, é simpático, carismático, envolvente, voluntarioso, quer fazer pelo outro, empoderador. Ele tem bastante, ele é muito validador do outro, porque ele tá sempre dando um elogio, sendo simpático, geralmente muito positivo, muito se coloca no sapato dos outros, entendendo assim, compreendendo a dor do outro, tendo bastante compaixão, muito disposto, né, disponível a ajudar, carismático bastante, e geralmente tem uma rede de contatos. Quem é marido ou esposa ou de um tipo 2,
geralmente tem um monte de amigos, porque ele é cheio de contatos, ele é cheio de pessoas, ele é cheio de engajamento ou familiar e etc, né? Bom, aí a gente colocou do 2 e do 1 com uma grande diferenciação das suas habilidades, que são as suas competências, os seus pontos fortes, mas também as suas dificuldades e as suas dores. Onde é que o 2, o 1 e o 2, quando estão juntos, onde eles se complicam, onde eles podem ter dificuldade de conviver juntos? Eu vou falar um pouco do olhar crítico de um tipo 1 para um tipo 2 e de um olhar crítico de um tipo 1, de um tipo 2 para um tipo 1. Depois eu vou falar de um olhar amoroso e empoderador de um 1 para o 2 e de um 2 para o 1. Vocês vão ficar bem felizes com esse conteúdo. O que é um olhar crítico de um parceiro, de um marido, de uma esposa, de um namorado, seja o que for, tipo 1, que é o perfeccionista, para uma pessoa tipo 2? Olha só. O relacionamento fica mais ou menos assim. O tipo 1 tem a tendência, quando ele tá no estresse, no seu olhar crítico, lembre-se, toda vez que a gente critica o outro, a gente entra num processo de vítima e a gente acha que o outro tem que mudar pra gente ser feliz. É aí que começam os problemas no relacionamento. Então, um começa com frases assim: ele é mole demais, ela é boba demais, deixa os outros fazer tudo o que quiser e vira chacota na boca dos outros. Ela não gosta de dizer não e por isso está sempre fazendo tudo que os outros querem. É uma ingenuidade em pessoa, vive enrolada com os outros. Ele ou ela é orgulhoso demais, não dá para conviver com essa pessoa, porque eles estão sempre muito orgulhosos. Esse é um marido uma esposa dizendo do seu companheiro, né, ou da sua companheira. Desse jeito, ele vai perder tudo, porque ele vive dando tudo para todo mundo, depois as pessoas estão sempre abusando dele. Esse é um outro olhar crítico. Não confio nele. O tipo 1 tem a tendência a não confiar no outro. Ele confia muito em si, mas ele não confia no outro. E o tipo 1 tem uma tendência muito grande em criticar, bater nos dedos, brigar, reclamar, invalidar o outro. E daí o tipo 2, tem medo de ser rejeitado, de não ser amado, acaba não contando tudo para um tipo 1. E automaticamente esse tipo 1 sente-se traído e começa a não confiar, criticar e ficar no controle. E uma frase muito importante é dizendo assim: sou eu que tenho que cuidar de tudo para ele. Sou eu que tenho que fazer tudo para ela. Porque ela nunca sabe direito se cuidar e nem fazer as suas coisas. Olha a crença. Ele nunca vai conseguir dar nada, nem dar certo na vida. Ele é bonzinho demais. Ele deixa os outros lhe fazerem de bobo, como eu acabei de falar. Bom, eu não gosto como ele trata as pessoas. Eu não gosto como ela trata as pessoas. Esse é um olhar crítico de um parceiro ou de uma parceira em relação a um companheiro ou uma companheira tipo 2. Agora, olha, o olhar é amoroso. Como é um olhar de um tipo 1 olhando amorosamente para um tipo 2? Por que eu digo isso? Porque quando a gente se aproxima de alguém, a gente se aproxima para amar, a gente geralmente gosta do diferente, para evoluir, para conviver com as diferenças, para crescer com as diferenças. Não é mais ou menos assim? Então, um tipo 1 geralmente gosta daquilo que é diferente que ele vê no 2, mas depois ele tem dificuldade de conviver com isso. Então, a única maneira do tipo 1 fazer um processo de mudança, e ele vai ter uma resposta positiva do tipo 2, sem dúvida nenhuma, é tendo um olhar mais amoroso, um olhar mais respeitoso e um olhar com mais compaixão. Que é mais ou menos assim: eu admiro muito a sua generosidade. Quando um diz isso para o tipo 2, ele ganha o tipo 2. Eu adoro a sua alegria. A sua alegria me completa, me deixa leve.
Eu me transformo quando eu me transformo num 7. O 1 precisa ir para o 7, para o lado jocoso, para o prazer. Eu me transformo num 7, eu vou para o meu lado mais positivo quando eu estou do seu lado. Ele me deixa menos tensa. Então, na sua presença, um tipo 1 dizendo para o 2, você me deixa menos tenso. Eu aprendo a ser mais leve com você. Eu me orgulho da sua disponibilidade prestativa. Eu tenho clareza e planejamento, sei direitinho para saber para onde vai a nossa vida. Mas eu gosto de contar com a sua espontaneidade, porque nem tudo dá para a gente planejar e controlar. Eu fico mais leve ao seu lado, cada dia mais leve. Eu lido melhor com prazer quando estou com você. Eu confio nos seus relacionamentos e na sua facilidade de criar engajamento com os nossos amigos e a nossa família. Esse é um olhar mais amoroso, inclusivo, de um tipo 1 olhando para um tipo 2, é onde eles podem evoluir. Agora, o olhar crítico, agora nós vamos falar do olhar crítico de um tipo 2, tá? De um tipo 2 em relação ao seu amor, a sua parceira e o seu parceiro tipo 1. Ela é insensível demais e critica tudo. Não dá para ficar junto com ela porque ela tá sempre me invalidando. Ela é extremamente negativa de tudo que a gente tem para fazer e para criticar na nossa vida. Ela exige demais uma mudança minha, mas pouco reconhece a sua mudança porque também é orgulhosa demais. Faz de conta que ela é uma tipo 1, né? E ele é um tipo 2. O contrário pode ser verdadeiro também. Ela diz não para tudo. Parece que tudo é não. Não para isso, não para aquilo, não para aquilo. Que é a facilidade de colocar limite que um tipo 1 tem. Quando a gente tá junto, o jeito que ela fala me machuca, me magoa e me agride. Várias vezes eu vi um tipo 2 falando isso em relação a um tipo 1. Ela só vê todos os meus erros e as coisas erradas que eu faço. Em nenhum momento ela tá satisfeita com o meu comportamento. Ela só me reclama de mim e de tudo. Não dá pra gente conviver desse jeito. Suas críticas me deixam para baixo e com muita vontade de desistir. Quando um tipo 2 começa a falar isso para um tipo 1, com certeza também ele não reconhece a sua dificuldade na relação. Acaba focando só no negativo do outro. Agora, como é que é um olhar de um tipo 2 em relação ao tipo 1 no processo mais de amorosidade, um olhar mais amoroso, mais respeitoso, mais inclusivo e de dupla evolutiva? Quando estou com você, eu tenho mais vontade de me posicionar na vida e fazer o que é melhor para a gente primeiro ou para mim, ao invés de fazer tudo para os outros. Eu aprendo com você a ser mais prático, objetivo e não ficar tão ligado às emoções desnecessárias nas relações. Com você, eu aprendi a dizer não por olhar a sua experiência. Outra coisa que um 2 pode falar, que ajuda muito para o seu amor tipo 1, com você eu aprendi a ficar mais comigo, a ir para o meu movimento mais 4, olhar para dentro de mim. Porque quando eu digo não para os outros, eu digo sim para mim. E essa é uma boa validação, afirmação que um tipo 2 pode fazer para um tipo 1. Quando estou com você, eu me preencho mais e aprendo a valorizar o que eu tenho de bom, ficando menos carente na minha vida.
Com você eu me centro mais e não fico tão perdido nas relações com os outros, precisando o tempo inteiro ser validado pelos amigos, parentes ou família. Essa é uma outra afirmação que o tipo 2 pode validar para um tipo 1. Com você, eu aprendi a separar trabalho, pessoal e aprendi a lidar melhor com as minhas organizações práticas, às vezes financeira, que eu aprendi com você. Nem tudo a gente vai ser uma afirmação. Às vezes você se relaciona com o tipo 1 e você é um tipo 2, ou se relaciona com o tipo 2 e você é um tipo 1, e você não tem algumas dessas, mas algumas com certeza você pode ter e pode usar, validando o outro. Com você, eu fiquei mais adulto e menos infantil em algumas questões, principalmente em relação à minha carência. Com você, eu posso ser mais positivo e me sinto valorizado quando você acredita e confia em mim que eu posso crescer e posso ser mais. Essa é outra validação que um 2 pode fazer. Agora vamos trabalhar uma última coisa que é bem importante. Tipo 1 e tipo 2 têm uma ferida infantil igual. Ambos têm a ferida da traição. O que é isso? Em algum momento, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, na sua relação com pai e mãe, se sentiram traídos em alguma expressão que a mãe ou o pai fez. O que acontece nesse caso? O tipo 2 se sente traído e começa a desconfiar do amor que as pessoas têm que dar para ele. O que um 2 faz? Geralmente fica muito carente, acha que tem que ser bonzinho, queridinho e etc, porque senão não vai ter o amor e a aceitação das pessoas. O tipo 1 também tem a mesma ferida, mas começa a desconfiar muito mais do outro. 2 desconfia também de si, que ele não pode ser amado. A ferida da traição faz com que tanto 1 quanto 2 tenham dificuldades com mentira, com esconder coisas um do outro, com enrolar, com manipulação, e ambos podem ter dificuldade com isso. É aí que eles podem também criar conflitos na relação. Bom, um 2, geralmente às vezes o 2 não conta tudo para um tipo 1, porque tem medo da crítica, como eu falei para vocês, né? E um 1 tem a tendência a não dar muito carinho para um tipo 2, porque senão ele pode ficar folgado e acabar de uma certa maneira abusando da minha boa vontade. Lembra que um 1 tem dificuldade de confiar no outro, né? O 2 tem a tendência também, onde eles podem se perder, tem a tendência a passar do limite da ordem do tipo 1. Tipo 1 precisa de ordem, precisa de organização, tipo 1 precisa de um pouco de controle na vida, e o 1 descontrola, passa da ordem, faz o que não tinha combinado com o 1, e daí começam os conflitos. Já o tipo 1 tem a tendência a criticar demais um 2, tem a tendência a exigir demais e elogiar muito pouco, a reconhecer as coisas. Como o 1 está muito crítico, elogiar significa ter que perdoar, e o 1 tem dificuldade de perdoar. O 2, ele precisa de um empurrão real de um tipo 1 na vida. Essa é uma coisa bacana. O 2 é importante ter um tipo 1 do lado para empurrar. Mas um tipo 1 precisa também ter um tipo 2 com espontaneidade e alegria, que é uma questão do 2 muito clara, para poder lhe ajudar a ser mais flexível na vida. O 2 precisa muito de carinhos e feedbacks positivos e de algumas afirmações que ele é amado. Já o tipo 1 precisa de ordem pessoal, acordos claros e limites a serem respeitados. Bom, todos nós temos dificuldades e todos nós temos muitos mini traumas das nossas primeiras relações com pai, mãe e irmãos. Quando a gente não dá conta disso, a gente não reconhece isso, a nossa tendência é projetar nos nossos maridos e nas nossas esposas, quando a gente não dá conta de tudo isso. E é aí que o Enneagrama entra como uma luva, é aí que entender da emoção do outro, do ego, da dificuldade, mas também dos pontos fortes, faz com que você possa evitar um monte de brigas. Como é que você evita?
podendo dar aquilo que um tipo 2 precisa de carinho, amor, atenção, feedback, alegria, possibilidade de ter espontaneidade. E o 2 também precisa dar para um pouco de ordem, respeito pelas suas, como se diz, as suas preferências, mesmo que possam parecer chatas demais para um tipo 2. Um tipo 1 também precisa de um pouco de organização, planejamento, precisa que as coisas estejam um pouco mais seguras, né? Ou esteticamente até organizadas. E um 2 precisa aprender sobre isso também. Quanto mais eu me conheço, e o caminho é o autoconhecimento, mas quanto mais eu me conheço e reconheço meus pontos fracos, mas também os meus pontos fortes, as minhas dificuldades, mais fácil vai ser para eu entender o outro. Então, bora a gente poder trabalhar com isso? Quando um tipo 1 e um tipo 2 conseguem entender isso e que ambos têm dificuldades e têm habilidades, quando isso fica claro, o que vai acontecer na relação? Cada um começa a ser um pouco mais, tem um pouco mais de compaixão com o outro. E esse é o nosso processo evolutivo. Então eu sugiro a você olhar para si, olhar para o outro, reconhecer que ambos terão dificuldades e terão facilidades. Você quer melhorar essa relação? Comece a olhar para si, comece a evoluir você primeiro, comece a projetar menos no outro, comece a valorizar mais do que invalidar e automaticamente você vai estar contribuindo para que a relação possa ter uma caminhada mais evolutiva e mais feliz e mais bonita. Gostou desse conteúdo? Se você conhece algum casal, como um casal perfeccionista ou um perfeccionista com prestativo, passa esse vídeo para eles, dá um like aqui embaixo para nos ajudar no Casal Enneagrama e também compartilha esse conteúdo em algum lugar que com certeza a gente vai ajudar para que os casais possam ter um pouco mais de alegria, mais respeito. Casais que se respeitam mais, com certeza vão se amar mais. Saibam disso. E com certeza trarão um processo bem mais evolutivo e harmônico para sua casa, para sua família, para os seus filhos. E é disso que o planeta Terra precisa. Então, bora se respeitar. Tipo 1, pega leve com o tipo 2. Tipo 2, por favor, respeite mais esse tipo 1. E assim a gente pode crescer bastante. Mais conteúdos, me deixem lá no Instagram do Casal Enneagrama que eu passo mais detalhes para vocês, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Serão muitos vídeos. Agora eu vou fazer um com 3, um com 4, um com 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? Depois eu vou fazer dos outros também, tá? Então, até depois.